Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional, onde estamos fazendo a leitura do livro de Gênesis e hoje vamos ler o capítulo 9. Se esse conteúdo te interessa, se você tem a vontade, o desejo de conhecer mais a Deus, a sua palavra, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações das leituras dos próximos capítulos. Antes de iniciarmos a nossa leitura, vamos orar. Pai querido e amado, te agradecemos por essa rica oportunidade. Um verdadeiro privilégio, Senhor, de estarmos aqui, nos dedicando a Ti, buscando mais sabedoria, conhecimento, entendimento, Pai, da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo conduza essa leitura, que o nosso entendimento esteja totalmente conectado a Ti. Tira, Pai, as distrações. Afasta neste momento, Pai, tudo aquilo que for um empecilho, Pai, para aprendermos, para nos aproximarmos mais de Ti. Deus, em nome de Jesus, te pedimos que nos revele aquilo que o Teu coração tem determinado para as nossas vidas através da Tua palavra. No nome poderoso de Jesus, amém. Vamos ler Gênesis capítulo 9. A aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requerirei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal o requerirei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requerirei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra, multipliquem-se sobre ela. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens. Eu verei e lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé, e a partir dele se povoou toda a terra. Noé pronuncia bênção e maldição. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube que o filho mais moço havia feito. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé
depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. No capítulo anterior, nós vimos que somente após a autorização do Senhor, Noé, sua família e os animais saíram da arca. E ao saírem, fizeram um altar em adoração e agradecimento a Deus. Agora, no capítulo 9, o Senhor os abençoa. Deus abençoou Noé, seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra, assim como ele disse para Adão e Eva lá no jardim do Éden. E ele continuou dizendo: todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Aqui está diferente. Lá no Éden, Deus disse para Adão e Eva que eles iriam dominar os animais. Aqui, após a queda, após o dilúvio, esses animais teriam medo e pavor deles. E o Senhor continuou dizendo: tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Aqui, o Senhor está autorizando que a carne serviria de alimento, antes somente as ervas. Não temos como afirmar se o homem, sem a permissão do Senhor, já havia feito esse tipo de alimentação através da carne. Nós não temos registros, mas aqui, neste versículo, no versículo 3, temos a autorização do Senhor para que eles pudessem ser carnívoros e se alimentar da carne. Mas tem porém. Versículo 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com sangue, vocês não devem comer. Então, é proibido se alimentar da carne que tem sangue, porque sangue é vida. E o Senhor continua: certamente requerirei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo o animal requerirei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requerirei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Que, mais uma vez, o Senhor enfatiza a importância de serem fecundos, de se multiplicarem e povoarem a terra. Em seguida, Deus também disse a Noé e os seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês. A partir desse momento que o Senhor começa a falar com a humanidade através de aliança. E essa aliança em especial é uma aliança que seria vista por toda a humanidade. E nós vemos até os dias de hoje, que é o arco-íris. Deus, ele poderia simplesmente dizer que havia decidido que não haveria mais destruição da humanidade, da terra, através do dilúvio. Mas ele fez questão em fazer uma aliança e colocar um sinal para que todos possam ver a fidelidade dele, o compromisso dele com a humanidade. Isso é muito lindo, e que possamos retribuir também com fidelidade, com temor, respeito e obediência à palavra desse Deus que tanto nos ama. No versículo 18, o texto nos traz a seguinte informação: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Aqui já é uma referência do que vai acontecer, já está antecipando a explicação para que tenhamos entendimento do que vai acontecer. Esses três são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Noé pronuncia bênção e maldição. É exatamente neste momento que aquele cenário de bênção que o Senhor tinha ordenado, através dessa renovação após o dilúvio, ele muda drasticamente. O texto diz o seguinte: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Então, o texto vai nos trazer a informação de Cã, pai de Canaã,
mais uma vez, enfatizando Cã, pai de Canaã. Diz que Cã, vendo a nudez do seu pai, foi contar isso aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora da tenda. E então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-se sobre os ombros e andando de costas, com os rostos virados, para não ver a nudez do pai. Então o cobriu. E quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. E então ele amaldiçoou Canaã, aquele que já havia lá o texto, já tinha trago duas referências. Cã, pai de Canaã, exatamente. Noé amaldiçoou o neto. Mas para entendermos essa história, ou tentarmos, né, precisamos entender o que estava ocorrendo aqui. Nos dias de hoje, ver a nudez do pai não é algo grave, né? A nossa cultura, pelo menos, a gente não tem isso como uma gravidade. Mas nessa época aqui, nesse contexto, nessa cultura, era algo muito grave. E isso nós podemos perceber com a atitude de Sem e Jafé, porque quando eles souberam que o pai estava bêbado e nu, eles pegaram uma capa e de costas eles andaram com os rostos virados e então cobriram o pai sem o ver. Isso demonstra que eles tiveram temor, que eles tiveram respeito. Ao contrário de Cã, que já que ele viu, que ele se deparou com essa cena, ele mesmo poderia ter coberto o pai e ali protegido ele, evitando que outras pessoas o vissem assim. Noé, ele estava vulnerável. Ele estava em uma situação que qualquer pessoa poderia chegar e vê-lo daquela maneira. E repito, talvez essa cena nos dias de hoje, nos dias que estamos vivendo, não seja tão chocante. Aliás, nós temos aí diariamente, né, tantos episódios, tantas histórias parecidas como essa, de pessoas que ficam bêbadas e acabam ficando vulneráveis, né, sendo vistas, ou até mesmo passando por situações piores. Nós não ficamos chocados, dependendo de quem, não é mesmo? Se a gente falar de uma pessoa desconhecida, fulano ficou bêbado, ou uma pessoa ficou bêbada e foi descoberta ali, jogada nua. Será que teríamos a mesma reação se houvéssemos que uma pessoa que é o representante de Deus na nossa atualidade fosse visto dessa maneira? Olha como que muda a percepção. Imagine um líder religioso sendo pego nessa situação, sendo visto nessa situação. A nossa percepção mudaria imediatamente. Então, qual deveria ser a atitude da pessoa que descobriu essa embriaguez, essa nudez? De cobri-lo imediatamente. Mas não foi isso que Cã fez. Naquela época, Noé era o representante de Deus, o homem que andava com Deus, o homem escolhido por Deus para uma renovação. Deus destruiu todos os seres humanos, todos os seres, para então, a partir de Noé, refazer, recomeçar. Então, isso está nos demonstrando a importância de Noé para Deus. O quanto ele era precioso para o Senhor, quanto ele era justo e íntegro, como o próprio Deus havia dito. Então, aqui, nessa circunstância vergonhosa, nessa circunstância vexatória, o que era esperado que Cã fizesse era imediatamente cobrir a nudez do seu pai, mas ao contrário disso, ele deixou o pai descoberto e foi contar para outras pessoas. O texto nos diz que ele contou para os seus irmãos, mas o texto ele não nos traz mais detalhes, não sabemos como foi a forma que ele contou, se ele contou para outras pessoas, mas o texto deixou bem claro
que Cã não ajudou o seu pai, mas o deixou vulnerável para que outras pessoas assim o vissem. E isso é muito grave. Esse episódio gera muitas especulações, interpretações, mas aqui no nosso devocional nós vamos nos reter ao que o texto nos traz, as informações que nós temos. Nós vimos através da atitude de Sem e Jafé que Cã agiu de uma maneira errada, né? Ao invés de proteger, ele expôs. E isso gerou um desconforto, isso gerou um incômodo em Noé, que quando ele despertou da sua embriaguez, ele amaldiçoou o seu neto, o filho mais novo de Cã. Para entendermos, precisamos ir lá no capítulo seguinte, capítulo 10, versículo 6. Os filhos de Cã foram Cus, Misraim, Put e Canaã. Então, Canaã é o filho mais novo de Cã. E a Bíblia, ela não nos traz a explicação por que Noé amaldiçoou o filho de Cã e o filho mais novo. Muitos fazem a indagação de que talvez Canaã tivesse participado, tivesse zombado do seu avô, mas a Bíblia não nos traz essa informação. Então, nós vamos avaliar o comportamento de Noé. Aqui ele está voltando de uma embriaguez. Ele se embriagou com o vinho que ele fez. A Bíblia trouxe a informação de que ele era um agricultor e plantando a sua vinha, fez o vinho e se embriagou. Temos as informações necessárias para entender que Noé, ele não estava bem espiritualmente, porque quando ele teve essa atitude de se embriagar, quando ele ficou nessa situação, ele se afastou do Senhor. Então, espiritualmente, ele estava longe do Senhor, longe da presença do Senhor. Segundo, emocionalmente, ele estava decepcionado, magoado, envergonhado. Terceiro, fisicamente, ele estava com certeza com desconforto da sua embriaguez. Ele não estava bem, talvez sentindo dores no corpo. A Bíblia não nos traz isso, mas podemos comparar como as pessoas ficam quando elas se embriagam com o vinho. Traz vários desconfortos. E sentindo tudo isso, ele decidiu amaldiçoar o seu neto. Isso nos traz um ensinamento muito valioso, como pais, como avós, no poder das nossas palavras. E principalmente que quando estamos em um momento de vulnerabilidade espiritual, emocional ou até mesmo física, não podemos tomar nenhuma decisão importante. Precisamos estar bem, precisamos estar alinhados, principalmente espiritualmente, porque quando não estamos bem fisicamente ou emocionalmente, mas estamos ali fortalecidos, alinhados com o Senhor, buscando a presença dele, ele irá nos direcionar. Aqui o texto não traz em momento algum que Noé agiu conforme o Senhor havia ordenado. Aqui essa atitude de Noé, ele tomou por conta própria. Então, pais, avós, tenham cuidado com o que estão falando, com o que estão profetizando na vida dos filhos, na vida dos netos. A nossa palavra tem poder, porque nós fomos feitos imagem e semelhança de um Deus que tudo fez através da sua palavra. E então, Noé amaldiçoou Canaã, o seu neto, e abençoou Sem e Jafé. Aqui no texto, Cã foi ignorado e a sua descendência que foi amaldiçoada. E em seguida, o texto termina dizendo que Noé, depois do dilúvio, viveu 350 anos e todos os seus dias foram 950 anos. Se lermos sem refletirmos, trazendo para os dias de hoje,
teremos uma falsa percepção de que foi sim um episódio triste, vexatório, e que até foi um exagero da parte de Noé em punir o seu neto ao invés de seu filho. Mas nós não temos a real percepção das consequências desastrosas que essa maldição gerou. Nós veremos isso no próximo capítulo. Vamos orar? Pai, queremos te agradecer. Muito obrigada por sua palavra nos revelada. Nos dê entendimento para que possamos, no decorrer do nosso dia, Pai, entendermos o que de fato o Senhor quer trazer para cada um de nós. Pai, assim como Noé e sua família foram abençoados, segundo a sua ordem, para que fossem fecundos e se multiplicassem, assim tomamos posse dessa palavra, Pai. Queremos ser fecundos, férteis, Pai, para o teu reino e para aqueles, Senhor, que querem, para aqueles, Senhor, que estão desejando ser pais e por algum motivo não estão conseguindo, nós profetizamos na vida deles fertilidade, que eles se multipliquem, Senhor, e cumpram a sua ordem. Deus, em nome de Jesus, nós tomamos posse da sua aliança. Todas as vezes que seu arco aparecer nas nuvens, Senhor, que possamos não apenas admirar, mas que possamos nos lembrar da tua fidelidade, do teu amor, do teu compromisso conosco. Deus, em nome de Jesus, tira das nossas bocas, dos nossos lábios, Senhor, palavras que amaldiçoam, principalmente os nossos filhos, os nossos netos, para quem os já tem. Que possamos abençoá-los, que possamos profetizar, Senhor, que eles pertencem a Ti, que eles servirão a Ti, que eles irão Te adorar em espírito e em verdade. Profetizamos, Senhor, na nossa família as Tuas bênçãos, a Tua palavra, a Tua fidelidade. Profetizamos que nós seremos juntamente, Pai, com a nossa família, pessoas tementes a Ti, verdadeiros adoradores, homens e mulheres de coração puro, coração obediente, Senhor, que tem respeito, Pai, por Ti, pela Tua palavra, pessoas que vivem a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós. Te pedimos perdão, Senhor, por todas as situações, por todos os nossos pecados que Te envergonharam, pelos nossos pecados, Senhor, que Te decepcionaram. Nos perdoe, Pai, por pecarmos, Pai, contra Ti. Nos perdoe, Senhor, por todos os nossos pecados. Quando agimos assim, desobedecemos a Tua voz, entristecemos o Teu Espírito Santo. E que possamos nos lembrar da Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. É o que pedimos e agradecemos, na certeza da Tua fidelidade, do Teu amor e do Teu compromisso para conosco. No nome poderoso de Jesus, amém. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você gostou de aprender mais da parte de Deus, fique conosco e juntos continuaremos aprendendo, sendo alimentados pelo Senhor. Que Deus os abençoe e até o próximo devocional. Tchau, tchau.